Fala pessoal, aqui é o professor David, professor de Sociologia. A gente vai trabalhar agora as questões de Sociologia da prova do ano de 2018 da UEG, tá? Como eu já havia mencionado em outras resoluções, a UEG ela faz uma mistura de questões que são temáticas com a chamada Sociologia Clássica. E mais uma vez, né, no ano de 2018, a gente tem aí uma primeira questão sobre o Max Weber e uma outra questão que é mais o que eu diria aí a chamada Sociologia Temática, um dos temas que a UEG aborda bastante. Mas vamos lá. O sociólogo Max Weber desenvolveu estudos sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. A esse respeito, tem-se o seguinte. A primeira questão é a seguinte: a ética protestante e o espírito do capitalismo é uma das principais obras que o Weber tem junto com a ciência como vocação e a política como vocação. A ética protestante e o espírito do capitalismo foi publicada inicialmente no ano de 1905. E aí essa obra ela é bastante rica no que tange o debate sobre como o capitalismo encontrou um solo mais fértil para se desenvolver na Idade Moderna e quais elementos ele teria dificultado o seu desenvolvimento já na chamada Baixa Idade Média, né, no fim da Idade Média. Então vamos lá, a primeira questão é a seguinte: em nenhum momento o Weber afirma nesse livro que é o protestantismo de tipo Calvino, que é o que ele vai se dedicar no livro todo, que vai fundar o capitalismo. Muito pelo contrário. O que ele vai afirmar é o seguinte: ele pega o caso estadunidense, o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Holanda e vai analisar, e o elemento comum que ele encontra, né, o elemento, quando ele vai analisar o sucesso que o capitalismo teve nesses países, ele encontra como elemento comum uma grande prática do protestantismo de tipo Calvino. E aí ele vai analisar caso a caso, o que ele consegue enxergar é que o protestantismo do tipo Calvino é, primeiro, extremamente racional, tá? Ele é extremamente racional e, além de ser extremamente racional, funda concepções éticas diferentes. Quais concepções éticas seriam essas? A primeira concepção seria uma modificação no que tange a concepção de trabalho, tá? Então, vocês devem lembrar lá das aulas de história que na Idade Antiga, o trabalho, por exemplo, na Grécia, o trabalho era coisa de escravo, era coisa de gente inferior, né? Que na Idade Média, o trabalho não é o trabalho que te dignifica, são as boas obras, é a obediência à tradição, né? Então não tem por que você dedicar a fazer do trabalho o fim último da sua vida. Na Idade Moderna, e sobretudo com o calvinismo, com a especificidade que o calvinismo tem, que a gente não vai adentrar aqui, essa concepção sobre o trabalho muda. Então o trabalho ele passa a ser visto com uma nova ótica, o trabalho ele passa a ser visto como o fim último da vida do indivíduo. E aí, junto com isso, a gente tem uma nova ética, né? Uma nova ética corporal. Essa nova ética corporal, ela cria uma base de sustentação para o próprio trabalho. Então, não é mais o prazer, não é mais a vida do indivíduo, ela não tem que girar em torno do prazer, ela tem que girar em torno do trabalho. Enfim, nesse texto, em outros textos do Weber, ele vai tentando mostrar como a Idade Moderna ela produziu um processo de racionalização, esses termos são fundamentais, e de desencantamento de mundo, tá? Enquanto a Idade Média é muito mística, a Idade Moderna, junto com a Revolução Científica e tudo que surgiu a partir da modernidade, a Idade Moderna ela prima pela razão. Vamos então às alternativas. Alternativa A tentativa de construir uma ciência da sociedade promoveria um processo de pesquisa multidisciplinar e não especializado. E por isso Weber concebia a economia como determinante da cultura e o capitalismo determinante do protestantismo. Não é, pessoal, o protestantismo que determina o capitalismo, como também não é o capitalismo que determina o protestantismo.
A gente tem um ambiente cultural onde o capitalismo ele encontra elementos para se desenvolver dentro da prática do calvinismo. O processo de racionalização era o fio condutor da análise do capitalismo ocidental por parte de Weber, e por isso ele analisou o papel da ética protestante que apontaria um primeiro momento de racionalização da esfera religiosa. É exatamente isso que o Weber está apontando aí na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como o calvinismo, ele cria um processo de desencantamento da esfera religiosa. Ele produz, junto com outros processos durante a Idade Moderna, um processo de racionalização da vida. E a religiosidade, obviamente, não vai escapar. A religiosidade que é uma esfera muito importante. Mas vamos deixar essa alternativa B para a gente analisar mais um pouco no final. Weber considerava que as ideias dominantes eram ideias da classe dominante. Essa frase, como vocês já devem saber, é uma frase do Marx. Ok? D. A inspiração na dialética idealista hegeliana fez com que Weber focalizasse a questão cultural e desenvolvesse um determinismo cultural. Em nenhuma das obras do Weber, o Weber sofre a acusação, ou ele tem nos seus críticos esse elemento apontado, que ele fosse culturalmente determinista. Para ser assim, ele teria que afirmar, por exemplo, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que seria o protestantismo que criou o capitalismo e daí determinou todas as relações existentes dentro do capitalismo. Trabalho, divisão social do trabalho, salário e assim por diante, o que não acontece. Tá? A concepção weberiana surgiu a partir de uma síntese da filosofia kantiana e marxista. Essa afirmação ela já começa absolutamente equivocada no sentido de que, bom, é óbvio que o Kant é um dos pensadores mais importantes aí da Idade Moderna, do século XVIII, ele é um cara fundamental para a gente, só que o Weber ele está num campo político completamente diferente do que se encontra o Marx. O Weber ele é um liberal, então ele não se encontra numa tradição de pensamento da esquerda. A alternativa correta, que apresenta aí todos os elementos que a gente discutiu nessa pequena introdução sobre a obra do Weber, não é o objetivo analisar, é só fazer uma introdução. A alternativa correta é a alternativa B. Ok? Muito obrigado, pessoal.